Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. A vida, mais cedo ou mais tarde, forçará a verdade a vir à tona. Então, se parece que você nunca será pego, então isso é um profundo equívoco. Minha esposa pensou que eu era ingênuo e que ela seria capaz de manter sua infidelidade em segredo. Mas a vida me deu circunstâncias que me fizeram descobrir tudo. Em uma tarde deslumbrante de outono, o time de futebol da escola da minha filha comandou uma vantagem de 5-2 contra seus ferozes rivais, Frost, no final do segundo tempo. Carrie, minha filha mais nova, já tinha marcado 2 gols e parecia pronta para um hat-trick enquanto avançava pelo campo com apenas um defensor e o goleiro em seu caminho. Com a respiração suspensa, sua mãe e eu comemoramos alto enquanto ela se aproximava do gol do Frost. O rabo de cavalo dourado de Carrie dançava atrás dela enquanto ela corria, executando uma finta inteligente para a direita antes de rapidamente virar para a esquerda, habilmente trocando a bola para o pé esquerdo. Parecia que todo o investimento que tínhamos feito em acampamentos de futebol estava prestes a render retornos mais uma vez quando, em um último esforço, o defensor do Frost, completamente superado, avançou imprudentemente em minha filha, fazendo-a cair no chão. Girando no ar, ela quicou no gramado, parando depois de algumas rolagens. O árbitro prontamente marcou um pênalti, fazendo com que ambos os treinadores se levantassem. Fiquei de pé nas arquibancadas, observando enquanto Carrie agarrava sua perna direita e soltava um grito de dor. Quando o árbitro interrompeu o jogo, corri para o campo para alcançar minha filha, que continuava a chorar. Abraçando-a com força, observei o treinador do time examinar sua perna. Quando Carrie gritou novamente, o treinador rapidamente pegou seu telefone e chamou uma ambulância. Segurando-a perto, eu a confortei enquanto ela soluçava. Logo depois, minha esposa Tracy se juntou a nós no campo. Menos de 5 minutos depois, a ambulância chegou, parando em direção ao grupo de adultos que cercava Carrie. Ela foi carregada no veículo e eu a segui, instruindo minha esposa a nos encontrar no hospital. Ao chegar, Carrie foi levada diretamente para o raio-x. Foi determinado que sua fíbula direita estava quebrada, exigindo cirurgia ortopédica para realinhar os ossos, denominada redução aberta. Carrie chorou, percebendo que sua temporada esportiva havia acabado. Apesar dos meus esforços para consolá-la, ela permaneceu inconsolável. Enquanto aguardava a chegada de um especialista ortopédico, uma enfermeira examinou a variedade de hematomas que Carrie havia acumulado em suas pernas ao longo da temporada. Não é incomum que jogadores de futebol apresentem hematomas, principalmente nas pernas, dada a natureza física do esporte. A enfermeira então voltou sua atenção para os numerosos hematomas nos braços de Carrie, o que a levou a perguntar sobre eles. Depois de questionar Carrie, a enfermeira conferiu calmamente com outro colega. Distraído por confortar uma criança de 12 anos aflita, o narrador não registrou totalmente a conversa sussurrada na hora. Um momento depois, uma das 2 enfermeiras que estavam sussurrando se aproximou de mim e perguntou baixinho se eu tinha observado alguma perda de peso em Carrie. Eu realmente tinha notado uma ligeira diminuição, mas presumi que fosse devido à atividade vigorosa envolvida em jogos e práticas de futebol. Eu assenti em reconhecimento e ela voltou para outra enfermeira, continuando a conversa em tom baixo. Pouco depois, o médico ortopedista chegou, revisou os raios-x e começou a dar instruções. Carrie foi então levada para a sala de cirurgia enquanto Tracy e eu seguimos para uma área de espera. Quando Tracy e eu finalmente fomos autorizados a nos juntar a Carrie na sala de recuperação, ela ainda estava grogue. Ficamos ao lado dela por mais 2 horas antes de ir para casa para a noite. O médico nos garantiu que a operação tinha corrido bem e que poderíamos levar nossa filha para casa em alguns dias. No dia seguinte, fui para o meu trabalho de contabilidade enquanto Tracy ficou em casa, indo direto para o hospital para ficar com Carrie. Cerca de 1 hora depois do meu dia de trabalho, Tracy me ligou, informando que o médico queria falar com nós 2.
Fiquei intrigado. Achei que o cirurgião ortopédico havia confirmado o sucesso da cirurgia. Talvez houvesse algo sobre reabilitação que ele quisesse discutir. Ao chegar ao quarto da minha filha, beijei Tracy e Carrie. Momentos depois, o Dr. Ben Hall entrou, o que me confundiu, já que o cirurgião ortopédico de Carrie era o Dr. James Rincon. O Dr. Hall pediu que Tracy e eu nos juntássemos a ele em uma pequena sala de conferências. O que houve, doutor? Perguntei imediatamente. O Dr. Hall abaixou o olhar, respirou fundo e então olhou de volta para nós. Senti então que as notícias não seriam favoráveis. Precisamos conduzir mais testes porque suspeitamos que Carrie pode ter leucemia, ele declarou suavemente. Tracy começou a chorar e de repente eu senti como se não conseguisse respirar. Essa notícia foi talvez a mais devastadora desde que meus pais me informaram sobre a morte do meu avô materno quando eu tinha 12 anos. Junto com o Dr. Hall, Tracy e eu voltamos ao quarto de Carrie para explicar a ela que os médicos precisavam realizar exames adicionais. Nós nos abstivemos de dar a Carrie uma razão específica, esperando desesperadamente que nunca tivéssemos que revelar a verdade a ela. Nós escolhemos não informar os irmãos mais velhos de Carrie sobre as suspeitas dos médicos, embora tenhamos informado a ambos que ela estava passando por testes adicionais. O irmão mais velho de Carrie, Arnie, 19, um aluno do segundo ano na Michigan State, foi informado sobre a fratura da perna e os testes extras por telefone. Ele se ofereceu para vir para casa por alguns dias, mas nós o tranquilizamos de que não era necessário. Mantendo nosso otimismo. No entanto, a irmã mais velha de Carrie, Ellie, 17, uma caloura no ensino médio, podia sentir nossa preocupação, apesar de nossas tentativas de parecer otimistas. Sendo a mais nova da família, Carrie, oficialmente Karen, recebia bastante atenção, até mesmo de seus irmãos. Ellie frequentemente a incluía em atividades com seus amigos e Arnie não apenas agia como seu protetor, mas também dedicava horas para ensiná-lo esportes como um cara. Carrie não fazia uma corrida como uma menina, destacando-se no basquete, futebol ou hóquei de rua com a resistência de qualquer menino. Arnie tinha imenso orgulho de sua irmã mais nova. 2 dias depois, recebemos a confirmação das notícias sombrias. Tracy, Ellie e eu convocamos o que se tornaria a reunião familiar mais significativa que já tivemos na sala de estar. Concluímos unanimemente que tínhamos que informar Carrie da verdade sem demora. Após consultar Arnie e receber sua concordância, percebemos a gravidade da situação. Era raro ver Arnie tão emocionado, desde que ele tinha 10 anos e foi atingido por uma bola de beisebol, deixando um vergão doloroso em suas costas. Eu não o tinha visto chorar daquele jeito. Após uma breve pausa, ele se desculpou comigo, expressando arrependimento por suas lágrimas e ausência durante um momento tão crucial para sua irmã. Na manhã seguinte, eu me senti como um membro de um pelotão de fuzilamento quando nós, junto com um médico, entramos no quarto de Carrie. Embora o Dr. Hall tivesse se oferecido para dar as notícias sombrias, nossa família deliberou e decidiu que um de nós deveria assumir a tarefa. Coube a mim desempenhar o que talvez tenha sido a responsabilidade mais assustadora que já enfrentei. Tracy e Ellie sentaram-se ao meu lado, com lágrimas escorrendo pelos rostos, e até mesmo o Dr. Hall pareceu visivelmente comovido. Surpreendentemente, Carrie recebeu a notícia com notável compostura, ocasionalmente buscando esclarecimentos do Dr. Hall, que respondeu suavemente. Isso resolve tudo então. Eu tenho isso, pai. Possuir o entusiasmo e a coragem sem limites de um garoto de 14 anos. 9 meses depois, a situação de Carrie não havia melhorado muito. O Dr. Hall abordou o tópico do transplante de medula óssea pela primeira vez. Tínhamos feito algumas pesquisas e sabíamos que irmãos tinham uma chance em 4 de serem compatíveis. Arnie e Ellie foram testados imediatamente, mas nenhum deles era compatível. Isso significava que tínhamos que confiar na pequena chance de encontrar uma compatibilidade no Registro Nacional de Medula Óssea, a menos que... Eu vinha monitorando Rick Gardino silenciosamente por mais de 14 anos, desde o dia em que o confrontei no estacionamento dos fundos do First National Financial. Depois da nossa altercação, eu o deixei no chão perto do carro dele, com a intenção de nunca mais cruzar com ele. Mas agora eu, na verdade, Carrie, precisava dele, ou pelo menos de sua prole.
Gardino agora residia e trabalhava a 2 cidades de distância de nós, cerca de 1 hora a oeste. Eu sabia que ele não ficaria feliz em me ver. Francamente, eu também não estava animado em ter que vê-lo. Não sei por onde começar, Tommy, Tracy sussurrou quase inaudível em uma noite de sábado depois de colocar as crianças para dormir. Nós nos sentamos na sala de estar, eu tomando o centeio e ela tomando o merlot. Ela mencionou que precisava conversar. Eu não tinha ideia do que esperar. Estou grávida, Tommy, não tem como esconder, eu errei, eu realmente errei, Tommy. Fiquei ali em choque, incapaz de falar. Choque. Depois que Eli nasceu, 5 anos atrás, Tracy me pediu para fazer uma vasectomia, e eu concordei. Obviamente, essa criança que ela carregava não era minha. Quando meu cérebro finalmente voltou a funcionar, senti a bile subindo pela minha garganta. Mal consegui chegar ao banheiro antes que o jantar da noite passada reaparecesse. Eu me arrumei e voltei para a sala de estar, encontrando Tracy ainda lá, visivelmente desconfortável. Lutando para sentar, lancei a ela um olhar penetrante, incitando-a a falar. Estou grávida de 2 meses, ela murmurou. Você sabe que sou contra o aborto, e sei que você também é. Quais são as nossas opções? Nossas opções? Quem é nossa Tracy? Estamos falando de você e eu, ou de você e seu parceiro? Tracy parecia abalada, e suspeitei que sua angústia fosse genuína. Então, quem é ele, Tracy? Há quanto tempo isso está acontecendo? Eu exigi, meu tom áspero. Meu estômago se revirou. Eu estava fervendo de raiva. Eu estava prestes a usar força física como nunca antes. A expressão dela mudou de chocada para assustada. Ah, Rick Giardino do trabalho. Você se lembra de uma viagem a Londres há alguns meses? Nós. Sim, eu consigo juntar tudo, eu murmurei. Você teve uma intimidade desprotegida com ele. Quantas vezes, gênio? Não usamos proteção há 100 anos desde que você fez vasectomia. Acho que simplesmente parei de pensar nisso. Acho que nos empolgamos, talvez 5 vezes, ela admitiu roucamente. Em 5 dias? Você está indo rápido, eu retruquei. Essas foram as únicas vezes, eu juro, ela implorou. Cobri meu rosto com as mãos. Se eu acreditava em tudo isso ou não, não importava agora. Meu mundo antes perfeito desmoronou irreparavelmente. Sinto muito, Tommy. Sério. Eu nunca quis te machucar, Tracy se desculpou. Você me traiu com outro homem várias vezes e agora se arrepende. O que diabos você achou que aconteceria quando eu descobrisse? Eu gritei. O choque apareceu em seu rosto. Eu nunca tinha falado com ela daquele jeito antes. Não esperava que você descobrisse. Você não saberia se eu não tivesse engravidado, não significava nada. Era só intimidade, ela deixou escapar. Então, se eu nunca tivesse descoberto, tudo teria ficado bem? Eu perguntei. O que eu fiz para merecer tal desrespeito? Eu não pensei assim, Tommy. Eu ainda te amo. Nosso relacionamento decolou, você entende? Era só outra coisa. Um pouquinho de excitação. É só um jogo. Ah, então deveríamos ter discutido nossos problemas e talvez eu pudesse ganhar alguns privilégios também. Ela murmurou, ótima reação. E agora, Tommy? Bem, em um mundo ideal eu o teria matado, mas sei que não é realista. E se eu me divorciar de você, vou perder Arnie e Eli. Não posso deixar isso acontecer. Entrei em nosso quarto e fiz uma mala enquanto Tracy se sentou em lágrimas na sala de estar. 2 semanas enfiada em um quarto de hotel decadente não ofereceram nenhuma perspectiva nova sobre minha situação. Eu ansiava profundamente por meus filhos, falando com eles todas as noites pelo telefone. Toda noite, depois das atualizações, Tracy implorava em lágrimas pelo meu retorno. Lutando para conciliar seus negócios enquanto é mãe solteira? Eu soltei uma noite. Tracy se dissolveu em lágrimas do outro lado da linha, de novo. Deus, eu estava cansado dessa rotina. Por que diabos você está chorando?
Você é quem causou isso ao quebrar seus votos, eu gritei para ela. Números têm um efeito calmante. Eles podem emergir você, oferecendo uma fuga temporária dos problemas. Meu trabalho forneceu esse refúgio. Números são desprovidos de emoção. Eu ansiava por clareza, e os números fornecem exatamente isso. Eventualmente, cheguei a uma solução. Não necessariamente uma boa, mas uma solução, no entanto. Abordei Rick Gardino, vice-presidente da First National Financial, no estacionamento de funcionários quando ele estava prestes a entrar em seu Lexus. Apesar de seu tamanho maior, o encontrei com uma mistura de surpresa e raiva. Depois de acertá-lo com 2 golpes fortes, ouvi-o gritar e, então, bati nele com força, fazendo-o cair no chão. Depois disso, expus meu ponto em voz alta. Escute, gritei. Se você se aproximar da minha esposa Tracy de novo, vou garantir que seu próximo encontro comigo seja muito pior. Você entendeu? Ele gemeu em aparente concordância quando notei que outros funcionários tinham testemunhado a altercação, o que provavelmente os levou a chamar a polícia. Depois de sair da cena, fui para casa. Tracy ficou chocada ao me ver de volta, mas ela teve que esperar sua vez para chamar atenção, pois Arnie e Eli literalmente me surpreenderam com suas reações. Quando Tracy estendeu a mão para me abraçar, eu a segurei, e ela ficou claramente ofendida. Eu lhe assegurei que discutiríamos tudo depois de colocarmos as crianças para dormir. Eu trouxe o centeio e o vinho para nossa conversa. Embora eu chame isso de conversa, foi mais um monólogo meu depois de confirmar que ela ainda me amava e queria continuar casada. Eu propus que se ela reafirmasse seu compromisso, nós continuaríamos casados, e eu criaria seu bebê como meu, com a condição de que ela nunca revelasse a verdadeira paternidade da criança para Rick. Essa revelação a chocou, pois nossas famílias e amigos mais próximos sabiam que eu tinha feito uma vasectomia, essencialmente me expondo como o corno de Tracy. Expliquei que, embora não me sentisse confortável criando filho de outro homem, não queria perder a oportunidade de ver meus filhos crescerem devido ao erro dela. Avisei-a de que não toleraria outra indiscrição, e reconquistar minha confiança poderia ser um longo processo, se é que aconteceria. Garanto a você, Tommy, que serei a esposa mais devotada e nunca mais lhe darei um motivo para nos deixar, ela exclamou. Teremos que esperar para ver, Tracy. Teremos que esperar para ver, ele respondeu. Percebi que tinha facilitado as coisas para Tracy quando Rick pediu demissão do emprego no dia seguinte à nossa discussão. Um mês depois, eles se mudaram, pois ele assumiu um novo emprego. Parecia que Rick não era muito querido em seu antigo local de trabalho, já que a polícia nunca apareceu depois que o confrontei no estacionamento, apesar de vários de seus colegas de trabalho terem testemunhado a altercação. Ambas as nossas famílias não estavam alheias, então houve muita preocupação expressa quando anunciamos a gravidez de Tracy. O inquérito começou com minha família, liderado por minha mãe. Ela estava furiosa com Tracy, para dizer o mínimo. Ela está fazendo você de bobo, Tony. Todo mundo sabe que você está sendo enganada, ela gritou comigo pelo telefone depois que compartilhamos a notícia da gravidez. Fiquei surpresa com a familiaridade da minha mãe com o termo cooked. Embora eu não pudesse discordar totalmente dela, elaborei minha perspectiva para meus familiares, e eles entenderam meu ponto de vista. No entanto, isso não significava que eles aprovassem, especialmente meu pai, que foi claro ao expressar sua desaprovação. Você certamente não herdou a timidez de mim, Tom. Pelo menos não houve gritos da família de Tracy direcionados a mim. Suspeito que eles estavam envergonhados demais das ações de Tracy para sequer olhar nos meus olhos. Nunca havíamos revelado minha vasectomia para nossos outros filhos, então simplesmente os informamos sobre a gravidez de Tracy. Eles receberam bem a notícia. A pele e o tom do cabelo de Rick são mais escuros em comparação aos meus, mas tive a sorte de Carrie ter uma semelhança impressionante com a mãe, apresentando traços faciais semelhantes, cabelo loiro e pele clara. Ninguém sequer questionou isso. Além disso, foi benéfico que, desde muito jovem, Carrie fosse profundamente apegada a mim, muitas vezes me seguindo como um cachorrinho leal sempre que eu chegava do trabalho. Ela era charmosa, um pouco moleca e tão amável quanto meus outros 2 filhos.
Eu realmente acredito que não a tratei de forma diferente de Arnie e Eli, exceto talvez por mimá-la um pouco mais, dado seu status de caçula. Agora, minha filha estava em uma luta de vida ou morte. Eu precisava de mais do que a angústia pessoal de Rick Gardino. Ciente de que Gardino e sua esposa tinham 3 filhos, percebi que eles poderiam ser potencialmente meio-irmãos da minha Carrie, dando a eles uma chance em 8 de serem compatíveis com o tecido. Na noite seguinte, depois do jantar, dirigi até a residência dele. Ele visivelmente recuou ao abrir a porta e me encontrar em sua soleira. Eu não estive perto dela, eu juro, ele exclamou, levantando as mãos defensivamente. Eu sei que você não esteve. Não estou aqui para confrontá-lo. Eu preciso da sua ajuda. Eu podia ver a surpresa quase fazendo desmaiar. Ela finalmente te deixou por alguém melhor, seu babaca? Ele retrucou com um sorriso irônico. Eu não preciso de você por ela, eu preciso de você por outra pessoa, minha filha mais nova, e na verdade eu não preciso de você, só de algumas amostras dos seus filhos. O babaca provou ser mais astuto do que eu pensava inicialmente. Ele rapidamente captou a essência das minhas palavras. Tenho outra filha e ela está passando por algum tipo de emergência médica. Droga! Por que ela não me informou? Eu tinha o direito de ser informado. Naquele momento, sua esposa apareceu na porta. Ele levantou as mãos em um gesto de rendição. Está tudo bem, Rick? Ela perguntou. Olhei intensamente para Rick. Sim, querida. Está tudo bem. Apenas um velho amigo do passado, ele respondeu. Vamos tomar uma bebida rápida na fila. Volto logo. Fiz um gesto em direção ao meu carro. Nós dirigimos em silêncio por alguns quilômetros antes de sentarmos em uma mesa no fundo do bar. Você não tinha o direito de saber de nada, eu disse depois que cada um de nós tomou uma dose de Jack Daniels. Ela é minha filha, sempre foi, sempre será. Esse foi o preço que Tracy pagou por permanecer em nosso casamento. Você pagou em sofrimento. Então por que agora? O que você quer? Meu filho precisa de um transplante de medula óssea. Meus outros filhos não são compatíveis. Precisamos testar seus filhos. Cada um deles tem uma chance em 8 de combinar. É a melhor chance que minha Carrie tem. Asvip abaixou o olhar para a mesa. Em circunstâncias normais, eu teria que coagir a aprovação dele. No entanto, esse pedido era para uma criança. Tecnicamente, seu filho. Entendo que o tempo é essencial. Vou testá-los amanhã, ele murmurou. Obrigado, respondi no mesmo tom contido. Ele nunca perguntou sobre ver fotos de Carrie. Eu nunca me ofereci para mostrar nenhuma a ele. Ficamos sentados em silêncio até terminarmos nossas bebidas. Então eu o levei para casa. Nós apertamos as mãos antes que ele saísse do meu carro. Eu o assegurei de que não revelaria nada para sua esposa. Ele podia inventar qualquer desculpa que quisesse. Eu tinha dado a ele o endereço de e-mail do hospital onde Carrie estava. Eu não esperava isso. Tom, você pode explicar por que recebi 4 amostras de tecido da família Gardino? Todos eles testaram negativo, como esperado, dada a nossa falta de familiaridade com eles, Dr. Hall perguntou durante nossa ligação alguns dias depois. O que você quer dizer com não saber quem eles são? Eu respondi, meu tom aumentando. Eles são todos relacionados a Carrie por sangue. Um é o pai biológico dela, e os outros 3 são seus meio-irmãos. Oh, droga, Dr. Hall interrompeu. Acho que não previ isso. Tom, odeio dizer isso a você, mas nenhum desses indivíduos é biologicamente relacionado a Carrie. Por que você presumiu que eles eram? Droga, Doc, porque eu sou o homem mais tolo do mundo. É por isso, eu gritei. Tom, o médico gritou, me trazendo de volta à realidade. Não tome nenhuma decisão precipitada. Tarde demais para isso, doutor. Ela me traiu e engravidou, alegou que era filho de Rick Gardino. Ela implorou por perdão, jurou que ainda me amava. E eu caí nessa, anzol, linha e chumbada.
Eu entendo que isso parece devastador, Tom, mas talvez ainda haja uma chance de salvar algo disso. Só precisamos determinar se o amante dela tem filhos e se podemos conduzir testes imediatamente. Ainda pode haver esperança. Mas a condição de Carrie está se deteriorando rapidamente. Estou cuidando disso, doutor. Vou mantê-lo informado sobre os desenvolvimentos. Depois de 40 minutos, eu irrompi no First National Financial Office, passando correndo pela recepção como se minhas calças estivessem pegando fogo. O segurança tentou me parar, mas não conseguiu me alcançar enquanto eu corria para o elevador e apertava o botão para o segundo andar. Saindo do elevador, eu invadi o escritório de Tracy Shea, a vice-presidente. Termine a ligação, Tracy, imediatamente. Eu gritei para ela. Ela obedeceu, instantaneamente, me encarando com medo nos olhos. Eu devia estar respirando pesadamente como um touro enfurecido e babando como um São Bernardo. Preciso de um nome agora. Não era Rick Gardino. Ele e seus filhos não têm nenhuma conexão com Carrie. Nenhuma explicação adicional era necessária. Shea começou a chorar. Eu não estava no clima. Pare com as lágrimas falsas ou eu vou dar a volta naquela mesa e te dar um tapa. Se não foi Rick, então deve ter sido Chester Dowd. Ele é um funcionário da First National de Londres. Na noite em que não dormi com Rick, dormi com ele. Só tivemos relações sexuais uma vez. Sinto muito, Tommy. Sério. Não consegui me convencer a lhe contar sobre o segundo homem. Não tinha certeza se você me perdoaria por um. Eu sabia que você se divorciaria de mim se houvesse dois. Falaremos disso depois. Agora mesmo, você precisa localizar esse tal de Dowd e fazer com que ele e qualquer criança passem por um teste de medula óssea. Entre em contato com seu departamento de RH e faça com que eles façam isso imediatamente. O Dr. Rose diz que o tempo de Carrie está se esgotando. Chester Dowd havia deixado a First National cerca de 3 anos após seu encontro com Tracy. Tracy teve que explicar ao departamento de RH da First National por que ela precisava entrar em contato com Dowd, e eles a ajudaram a obter as informações. Ela então explicou suas exigências a Dowd, que prometeu que ele e seus 2 filhos passariam por testes. Os swabs de Dowd e seus filhos chegaram uma semana depois. Embora fossem parentes, seus testes não eram compatíveis. Nas semanas seguintes, minha esposa e eu não nos comunicamos muito. Eventualmente, sua curiosidade a levou a perguntar como eu consegui localizar Gardino tão rapidamente. Eu sempre tive o paradeiro dele, respondi. Confie, mas verifique. Eu simplesmente não sabia do número 2, ou eu o teria encontrado também. Ela baixou a cabeça para sua mesa. Nossa rotina consistia em trabalhar e visitar o quarto de hospital de Carrie. Arnie ocasionalmente voltava para casa para ficar com sua irmã, e Ellie passava muito tempo no hospital também. O Dr. Hall fazia visitas frequentes. Sentimos que a situação estava se deteriorando rapidamente quando a sagacidade habitual de Carrie desapareceu. E então? Após o que o Dr. Hall descreveu como um evento milagroso, Carrie se recuperou, embora tenha levado quase 1 ano. Poucos meses após a declaração do Dr. Hall de sua remissão completa, convoquei uma reunião familiar com as crianças durante a qual revelei todos os detalhes sobre o caso de Tracy para elas. As 2 mais velhas já tinham percebido que algo estava errado, o que me levou a acreditar que Carrie também deveria ser informada. Foi imensamente desafiador revelar à minha caçula que ela não era biologicamente minha, mas enfatizei a todos os 3 que minha afeição por eles permanecia inalterada. Arnie e Ellie envolveram Carrie em um abraço reconfortante enquanto ela chorava incontrolavelmente por alguns minutos. Então observei sua expressão endurecer quando suas lágrimas cessaram. Tudo bem. Então você a perdoou uma vez, mas nenhum de nós está assumindo que isso vai acontecer de novo, certo? Arnie perguntou. Eu balancei a cabeça solenemente, poupando mais palavras. Então, eu arrumo meu próprio quarto, pai? Porque eu definitivamente vou com você, Carrie anunciou. Aos 15 anos, Carrie tinha a opção de escolher qual dos pais ela preferia como seu cuidador principal. Considerando que eu tinha descoberto recentemente que ela não era minha biologicamente, seu anúncio me pegou desprevenido.
Lágrimas brotaram em meus olhos e logo foi minha vez de limpá-los. Senti o abraço de 3 pares de braços ao meu redor. Depois que me recompus, olhei para todas as 3 crianças, mas direcionei minhas palavras para Carrie. Está claro que sua mãe e eu temos nos comunicado com seu pai biológico, que não hesitou nem um pouco quando sua mãe solicitou que ele e seus filhos passassem por testes imediatamente quando estávamos procurando por compatibilidade de tecido. Ele nem sabia da sua existência até que o encontramos, então você não pode culpá-lo por isso. Essa responsabilidade recaía sobre mim tanto quanto sobre sua mãe, porque eu a instruí a não informar Gardino, que ela alegou ser seu pai biológico. Portanto, ela não teria informado Chet Doughty, especialmente porque ela nunca me disse que ele estava na foto. Desde então, ele informou a esposa sobre você e toda a família está ansiosa para conhecê-lo, se você estiver disposto. Acredito que poderíamos planejar umas férias para a Grã-Bretanha no final deste ano para nós 4. Nós nos abraçamos mais uma vez. Tracy realmente tentou contestar o divórcio, citando que eu a havia perdoado pelo caso com Gardino e o incidente Daldo ocorreu durante o mesmo período. Você está brincando, sua pessoa promíscua? Você não ganha um acordo especial de 2 por 1 nisso, Tracy, eu comentei. Você me traiu com 2 homens diferentes em várias ocasiões. Um é meu limite. Carrie passou muito pouco tempo com Tracy depois do divórcio. Todas as 3 crianças compartilhavam o sentimento de que a mãe delas tinha me prejudicado, mas Carrie levou isso mais a sério. Mais tarde, descobri que Tracy uma vez reclamou com Carrie, acusando-me de sabotar o relacionamento delas por despeito. Eu cometi um erro, Carrie, me desculpe, mas isso não é motivo para seu pai ser tão mau, Carrie me disse. Sério, mãe? Você dormiu com 2 homens em uma semana, enquanto estava em uma viagem de negócios e engravidou. E o pai aceitou, como o homem que ele é, e continuou casado com você para que pudéssemos continuar sendo uma família. Ele me deu seu amor e seu nome, mesmo que ele não devesse ter feito nenhum dos 2. Que tal você calar a boca? Acho que Tracy não aceitou muito bem, eu provavelmente deveria ter repreendido Carrie por dizer cale a boca, mas, por outro lado, ela tem 15 anos. E eu não discordo completamente do que ela disse. Durante um jogo de futebol do ensino fundamental em uma tarde de outono, minha filha correu pelo campo com determinação, deixando apenas um defensor e o goleiro adversário em seu caminho. Com entusiasmo, levantei-me do meu assento na arquibancada, torcendo por ela enquanto ela executava um movimento inteligente, fingindo para a direita antes de rapidamente se deslocar para a esquerda e manobrar melhor que o defensor. O goleiro hesitou momentaneamente, então tentou um mergulho para a esquerda após fintar para a direita. No entanto, minha filha havia antecipado seu movimento e rapidamente chutou a bola com força e rasteira no canto inferior esquerdo do gol. Minha esposa e eu nos levantamos em comemoração, trocando high-fives antes que ela se sentasse novamente. Olhei para o banco do time e compartilhei um sorriso com a treinadora, Carrie, que respondeu com um gesto triunfante, apontando para mim. Retribuí o gesto com um sorriso meu. Aos 26 anos, Carrie se viu liderando o time de futebol feminino da John Adams Junior High School como treinadora principal. Superando a leucemia de forma notável, ela se destacou no futebol do ensino médio, garantindo uma bolsa de estudos para Duke University, onde jogou por 4 anos e se formou em educação. Agora, 4 anos depois, ela voltou a treinar o mesmo time do ensino médio em que jogou há mais de uma década. Sentei-me, envolvendo meu braço em volta da minha esposa, dando-lhe um aperto gentil. Lorraine respondeu com seu sorriso radiante de costume. Minha afeição por essa mulher e por sua filha, a quem eu considerava minha, não tinha limites. Lorraine entrou na minha vida 3 anos após meu divórcio de Tracy, trazendo uma mudança refrescante. Eu mal tinha me aventurado na cena de namoro até conhecê-la. Ao contrário de Tracy, Lorraine era um contraste completo, alta e esbelta, com cabelo castanho curto. Ela era 15 anos mais nova, aos 40, e tinha uma filha ativa de 8 anos, Stephanie. Stephanie rapidamente fez amizade com minha filha, Carrie, que lhe transmitiu sabedoria sobre futebol. Depois de 1 ano de namoro, pedi Lorraine em casamento. Tendo vivenciado a infidelidade em seu casamento anterior de 10 anos,
Ela entendeu completamente meus valores em relação à fidelidade, confiança e respeito. Stephanie se parecia com Karen em muitos aspectos, e formamos um vínculo rápido. Mais uma vez, me via abraçando o papel de um pai de futebol para uma pré-adolescente espirituosa. Minha esposa e eu passamos inúmeras horas juntos torcendo nas arquibancadas dos jogos de futebol. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá.